A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero neste exato momento chamar a sua atenção para nós lermos um versículo da Palavra de Deus que está escrito no livro de Lucas. Nós iremos ler do capítulo 5, apenas o versículo 27 e 28, que diz assim: Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Meu irmão em Cristo e ouvinte da Palavra de Deus, eu quero nesse momento chamar sua atenção para nós meditarmos em um tema que diz: salvo por um olhar. Os dois versículos que nós acabamos de ler narram a história de Levi, que também tem o seu nome como Mateus, que é justamente o autor do livro de Mateus. E diz a Bíblia que este homem era um cobrador de impostos. E todos os cobradores de impostos naquela época, eles eram tidos como ladrões, porque eles cobravam o valor acima do que era para ser cobrado. Então, Levi era considerado pela sociedade um ladrão, um homem de mau conduta, porque ele roubava, ele traía o seu próprio povo. E era assim que era considerado este homem, chamado de Levi. Até então, diz a Bíblia que o Senhor ia passando, ele fez um convite: Levi, segue-me. E a palavra do Senhor nos afirma que este homem, chamado de Levi, deixou tudo para trás e foi servir a Deus. Ou seja, serviu a Cristo e mais na frente virou discípulo de Jesus e autor do livro de Mateus. Mas o que nós podemos tirar de lições preciosas para a nossa vida baseado nesse texto? Primeiro é o próprio tema que nós colocamos nessa reflexão. Salvo por um olhar. O olhar de Jesus. O olhar de Jesus foi extremamente, maravilhosamente em direção a Levi. A história diz que ali onde Levi estava, com os impostos, existiam cerca de 240 cobradores de impostos. Porém, o olhar de Jesus foi especificamente em direção a Levi. A população mundial hoje existem cerca de 6 bilhões de habitantes. O que é interessante nisso tudo é que quando Jesus ele olha, ele não vê 6 bilhões de habitantes no mundo inteiro. Jesus vê tão somente a mim e a você. Ele olha tão somente para o meu e o teu coração. Para Jesus não importa a quantidade. Jesus não enxerga 6 bilhões de habitantes. Ele enxerga a minha vida, ele enxerga a tua vida. E foi assim que aconteceu com Levi. O olhar de Jesus é uma coisa sensacional. Diz a Bíblia que quando Jesus estava sendo crucificado, havia 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. E diz a Bíblia que os dois zombavam de Jesus. De repente, Jesus fitou os olhos em um dos ladrões, que imediatamente arrependeu-se de haver zombado de Jesus. E não só se arrependeu, como também defendeu Jesus, dizendo ao outro ladrão: tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual modo? Esse está aqui, mas não mereceu. Agora nós estamos aqui porque merecemos. Ou seja, nós éramos ladrões, passamos a vida roubando e fazendo o que não presta, mas este aí nenhum mal fez. Tudo isso porque Jesus olhou para ele. Diz a Bíblia também que quando Jesus foi pego, que iria ser crucificado,
Pedro, ao negar Jesus pela terceira vez, ele fez isso no momento em que Jesus ia passando. E diz a Bíblia que Pedro, ao negar e praguejar Jesus, foi neste exato momento que o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro, que imediatamente saiu chorando amargamente por ter negado Jesus. E justamente naquele momento em que Jesus olhou para ele. O olhar de Jesus é uma coisa que não tem explicação. Segundo, o convite de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus, ao passar, ele olhou para Levi e disse: segue-me. Este mesmo convite que Jesus tem me chamado e tem chamado a você para segui-lo. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim, vinde a Jesus. O convite de Jesus prevalece até hoje. Se você está se sentindo cansado, oprimido, vá a Jesus. Entregue a Jesus todos os seus problemas, as suas decepções. E confie tão somente em Jesus. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. E é nele que você deve confiar. Terceiro, Levi respondeu o convite de Jesus em ação. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas falam e não fazem nada daquilo que falam. Infelizmente, este é o mundo que nós vivemos. O povo está cansado de ouvir a nossa pregação. O povo quer ver o Evangelho pregado em nossas vidas. Ou seja, através das nossas ações, através das nossas atitudes. Levi respondeu o convite de Jesus em ação. Imediatamente ele seguiu Jesus. Imediatamente ele deixou tudo para trás. Está escrito no versículo 28 que nós lemos. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Ele respondeu o convite de Jesus em ação, não em palavras, simplesmente da boca para fora. É o que muitos fazem no dia de hoje. Adoram a Deus na igreja da boca para fora, mas o seu coração está distante de Deus. Simplesmente dizem que amam a Deus, que adoram a Deus, que morreriam por Deus, faz tudo por Deus. Mas o que elas dizem nem sempre é demonstrado em ação. Infelizmente, este é o mundo em que nós estamos vivendo. Quarto, Levi deixou tudo para trás. Levi não ficou pensando: o que eu vou ganhar com isso? E tão somente ele não fez essa pergunta a Jesus: eu vou te seguir, mas o que é que eu vou ganhar com isso? Vou continuar ganhando dinheiro? Poder? Levi não perguntou. Ele simplesmente deixou tudo para trás. Sua vida no roubo, sua vida no engano. Deixou tudo. Deixou tudo. Abandonou com sinceridade. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Versículo 28. Deixou tudo para trás e foi viver uma nova vida ao lado de Jesus. Quem era Levi? Um ladrão que roubava o seu próprio povo, um enganador. Assim era Levi, um ladrão, um enganador, um corrupto que deixou uma marca impressionante na história da igreja. Quinto, a humildade de conhecer que é pecador. Levi reconheceu que era pecador. Ao deixar tudo para trás e seguir uma nova vida ao lado de Jesus, não existe prova maior do que essa. Se Levi não tivesse reconhecido que era pecador, ele ao menos teria seguido a Jesus.
Mas só o fato dele deixar tudo para trás, seu dinheiro, sua fama, seu poder, tudo, faz com que Levi fosse salvo para a glória de Deus. Levi deixou tudo, abandonou tudo, sua vida no erro, sua vida no pecado. Esse era o Levi que o texto bíblico está narrando aqui, o seu chamado. Um homem que vivia roubando o seu próprio povo, trabalhava para o governo de Roma, um ladrão, um impostor, teve a sua vida totalmente transformada pelo poder de Deus. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua decepção, qual é a sua dor, mas nesse momento o Senhor te chama. Nesse momento o Senhor está falando ao teu coração. Vá até Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Talvez você seja um caso perdido, ou você pense, ou as pessoas digam que você é um caso perdido. Talvez você se sinta assim, um caso perdido, ninguém gosta de mim. Isso é um engano. Há solução em Jesus, há saída em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Por mais que as pessoas digam que você é um caso perdido, que você não presta, mesmo assim era Levi, um ladrão, um caso perdido diante da sociedade, uma pessoa sobre a qual a sociedade não queria papo, não queria conversa. Mas Levi se transformou em um dos maiores pregadores, um dos maiores evangelistas que a humanidade conheceu. Um homem que de ladrão foi chamado a pregador do Evangelho e fez diferença. Deixou marcas que nós devemos ter como exemplo e seguir. Entregue sua vida a Jesus. Confie tão somente em Jesus. Daí então você vai ver a grande mudança que Jesus fará na sua vida. Que nesse momento o Senhor te abençoe e te guarde, para a honra e glória do seu nome. Amém.